O transporte de passageiros por motocicletas via aplicativos. Uma reportagem especial vai mostrar a polêmica em torno desse serviço que ocorre não apenas em São Paulo, mas em outras cidades como Florianópolis. Os índices de criminalidade no estado. Entre os dados apontados, a redução de quase 15% no número de feminicídios nos últimos 4 anos. A inflação na capital catarinense. Custo de vida em Florianópolis fecha 2024 como o segundo maior do país. Mais passageiros. 2024 terminou com um aumento no fluxo nos aeroportos catarinenses pelo 3º ano consecutivo. Vitimarsum, Alto Vale do Itajaí. Conheça uma pousada que mantém preservada parte da história do povo menonita. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade de hoje com uma reportagem especial. Você tem acompanhado nos noticiários nacionais a polêmica do transporte de passageiros em motos por aplicativo na cidade de São Paulo. Por lá, a Justiça decidiu ontem, em liminar, suspender o serviço a pedido da Prefeitura, o que gerou uma grande polêmica. Só que essa situação não está limitada à capital paulista. Outras cidades, incluindo a capital catarinense, Florianópolis, enfrentam situação semelhante. Serviços amparados por legislação e políticas de mobilidade urbana federais versus leis municipais que os proíbem. O repórter Gabriel Felipe explica agora essa situação para a gente. Quem trafega por Florianópolis conhece bem os desafios do trânsito da cidade. A situação é precária, né? O trânsito está sempre parado, muito engarrafamento. É verão, né? Então aumentou muito o fluxo de argentino, uruguaio, chileno, então está um pouco mais complicado. É muito carro, né? Não tem condição, né, de atender toda a demanda que precisa, né? Nesse cenário, muita gente recorre ao transporte por mototáxis, uma alternativa mais rápida e mais barata ao tráfego lento da capital catarinense. Mas o serviço também tem os seus desafios. O Wellington atua na área há 14 anos e conta que uma das principais dificuldades é a remuneração. Hoje a gente tem muito custo, a gente tem manutenção do veículo, a gente tem a gasolina que vai sofrer aumento de novo, a gente tem nossos custos, questão de segurança, nosso colete, nosso capacete, nossos acessórios da moto para segurança pessoal, isso é um custo. Atualmente, uma lei de 2012 proíbe o serviço de mototáxi na capital. A legislação contraria uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2019, que define que os municípios não podem proibir um serviço já regulamentado em nível federal. A Prefeitura informou que tem promovido discussões para a regulamentação do serviço na cidade. Nós entendemos que há um balanço. Por um lado, eles são sim uma boa solução para a mobilidade, são sim uma boa solução para alcançar alguns locais onde o transporte público não alcança, mas é preciso que haja treinamento, trabalho de educação, conscientização, para que o acidente não seja o resultado dessa condução. De acordo com o coletivo catarinense de motoboys, cerca de 10 mil motociclistas atuam no serviço de mototáxi em toda a região da Grande Florianópolis. Apesar do número expressivo de condutores que praticam esse serviço, especialistas defendem que, para uma cidade como Florianópolis, o fortalecimento do transporte coletivo é a saída para a melhora na mobilidade urbana. Me parece que a maioria dos usuários potenciais de um serviço de mototáxi são trabalhadores que querem chegar aos seus empregos. E esse tipo de deslocamento é muito melhor feito por transporte público se esse for barato e tiver qualidade e velocidade. Já o líder do coletivo que representa a categoria defende a regulamentação e afirma que é necessário o diálogo com o poder público. A solução é a gente, de alguma forma, sentar com o poder público, categoria, classe e empresas e a gente poder chegar num consenso onde todos ganhem. Cidade, sociedade e trabalhadores. O governo do estado divulgou os índices da criminalidade em Santa Catarina durante todo o ano passado. Destaque para os casos de homicídio. Mais de 150 cidades catarinenses não registraram assassinatos. O governo atribui a queda aos investimentos no combate à criminalidade. Nos homicídios, Santa Catarina registrou 561 assassinatos de janeiro a dezembro do ano passado. Mais da metade destas vítimas possuíam passagens pela polícia. Estes dados representam uma redução de quase 2% em relação a 2023.
O levantamento mostrou ainda que houve redução de 12% nas mortes violentas nos últimos 4 anos. Já com relação aos latrocínios, subiu de 11 para 16 as vítimas destes crimes entre 2023 e 2024. Mesmo assim, a Secretaria de Segurança Pública destacou que nos últimos 4 anos, a redução foi de quase 25% nos casos de latrocínio no estado. O número de feminicídios teve redução de mais de 10% no ano passado, se comparado a 2023, e caiu ainda mais nos últimos 4 anos, com redução de 15,4%. Essas questões dos crimes contra a vida é algo que é prioridade para nós. Cuidar bem das pessoas, e essa eficiência das polícias, a integração das polícias passa por isso, a fim de que nós possamos fazer essas entregas. Durante a coletiva, as autoridades evidenciaram que Santa Catarina teve o 8º maior crescimento populacional do país e o maior da região sul do Brasil. Dados que evidenciam ainda mais a potência do Estado e tornam ainda mais desafiadores os trabalhos do setor da segurança pública para manter Santa Catarina como o estado mais seguro do Brasil. Para o comandante-geral da Polícia Militar, os bons resultados foram construídos por meio dos investimentos na segurança pública e no trabalho diferenciado realizado pelo Estado. E a gente destaca algo que o Brasil também olha para nós como referência. Nós somos uma polícia que investe muito em tecnologia. Citando alguns exemplos, o nosso PMSC Mobile, em 2018, ele ganhou um prêmio em Nova York, da Associação Internacional de Chefes de Polícia. Foi considerada a maior inovação do planeta. Nós atendemos ocorrências hoje aqui em Santa Catarina em 10, 15 minutos, que pelo Brasil levam 1, 2, 3 horas. Então isso é produtividade, isso é pensar no bem-estar das pessoas. Agentes do GAECO deflagraram hoje a Operação Skyfall e prenderam um hacker por invasão a sistemas e adulteração de processos judiciais. Um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão foram cumpridos em Curitibanos, na Serra Catarinense. Os agentes identificaram que o hacker possuía mais de 1 terabyte de informações mineradas de um número indiscriminado de usuários. Segundo o GAECO, o homem criou um sistema próprio que violava credenciais e acesso a plataformas privadas e sistemas judiciais e também de órgãos de segurança e saúde. O hacker foi preso, documentos e equipamentos eletrônicos foram apreendidos. Já em Joinville, o GAECO cumpriu 3 mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Repasse, que investiga estelionatos virtuais relacionados a vendas simuladas de veículos pela internet. Novidades no caso do ônibus que tombou na Serra Dona Francisca, norte do estado. Informações da Polícia Civil apontaram irregularidades no veículo, que transportava adolescentes que iam para o Parque Beto Carreiro. Segundo a polícia, o motorista do ônibus não tinha curso de transporte de passageiros e tinha o exame toxicológico vencido. O instrumento que verifica a velocidade do veículo estava em desacordo com normas do CONTRAN. Também não havia licença para transporte remunerado de passageiros. A polícia aguarda pelos laudos periciais que vão esclarecer a dinâmica do acidente. O ônibus saiu de Canoinhas com destino ao Parque Beto Carreiro, em Penha. O tombamento ocorreu por volta das 7 horas da manhã de domingo. Das 46 pessoas que estavam no ônibus, a maioria delas adolescentes, 19 foram atendidas pela Rede Municipal de Saúde de Joinville. Uma jovem recebeu alta hoje e uma mulher foi transferida para Canoinhas em condição estável. A seguir, Cláudio Prisco Paraíso analisa os fatos da política no Band Cidade. E ainda hoje, Florianópolis fecha o ano de 2024 com a segunda maior inflação acumulada entre as capitais brasileiras. Destaques, daqui a pouco a gente volta com as informações da gente. De volta com o Band Cidade para destacar a política com a análise de hoje de Cláudio Prisco Paraíso. Olá, Prisco, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Ontem falamos aqui do pré-lançamento, que será formalizado em março, de João Rodrigues para a disputa sucessória estadual 2026. Mas quase 2 anos antes do pleito, precoce, mas também pudera, ele não tem nem domínio regional no Oeste, onde depois de Chapecó, o maior município eleito pelo PSD, um prefeito, foi Capinzal, quanto mais no âmbito estadual. Então, está na dele, deseja se tornar conhecido, colocando o bloco na rua. Temos aqui mais uma imagem, já mostramos,
uma outra aproximada dessa no comentário de ontem, ele está colocando o nome muito cedo. E as coisas na política são dinâmicas, ainda mais no período pré-eleitoral, que é longo, diferentemente da campanha propriamente dita, que é curta. Vamos lá. Veja, Esperidião Amin e Paulo Bauer. Vamos refrescar a memória. 2018. Ambos foram lançados e homologados em convenção. Paulo Bauer pelo PSDB em Joinville, Esperidião Amin pelo PP Progressista em Florianópolis. Formalizados como pré-candidatos ao governo. O que acabou acontecendo? Esperidião concorreu ao Senado na chapa encabeçada por Gelson Merizio e Paulo Bauer ao Senado na chapa liderada por Mauro Mariani, do MDB. Então, o processo é muito dinâmico. Vamos lá. Aí nós temos, numa das passagens de Jair Bolsonaro pelo Oeste, com Jorginho Mello e João Rodrigues, também tem sua vinculação com o ex-presidente da República. Não sei se foi exatamente nessa viagem, mas numa delas, a turma de João começou com um coro, governador, o próprio Bolsonaro interrompeu, senador. Como é que vai deixar de apoiar alguém com quem divide espaço no partido, que é o caso de Jorginho Mello? Vamos lá? E aí nós temos os dois presidentes nacionais dos dois partidos, do PL, de Bolsonaro e Jorginho, Valdemar da Costa Neto, notório, controverso, ali à esquerda, não menos notório e controverso, Gilberto Kassab, o chefão do PSD. E como é que fica o discurso de João Rodrigues? Ah, mas aqui eu sou Bolsonaro, eu sou de direita. O partido é o mesmo. E o seu chefe é Kassab, a quem bate continência. Então, é um quadro a ser observado com atenção. Próximo e último telão, nós temos aí a decisão de 30 de junho de 23. Por maioria de votos, o Tribunal Superior Eleitoral tornou Bolsonaro inelegível por 8 anos. Ele vai conseguir reverter essa situação? Na política tudo pode ocorrer. Agora, não é provável. Muito bem. E aí? Como é que fica? Na eventualidade de Bolsonaro não estar na urna eletrônica, isso pode prejudicar o candidato que tiver o seu apoio? Vamos observar. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco, pelas informações. Em Lages, na Serra Catarinense, a Prefeitura Municipal deflagrou uma série de medidas neste primeiro mês de nova administração. O Paulo Chagas conversou com a prefeita Carmen Zanotto sobre as medidas. Acompanhe. O mês de janeiro ainda nem terminou e a transformação no visual da cidade de Lages já pode ser notada pela comunidade. Assim que assumiu, a prefeita Carmen Zanotto determinou a limpeza geral no município e também deu início à revitalização em avenidas e ruas numa grande operação tapa-buracos. E estas não estão sendo as únicas providências. Segundo a prefeita, já foram tomadas medidas para a contratação imediata de mais médicos e demais profissionais da área para atuarem na complementação do serviço clínico nas unidades básicas de saúde. Por outro lado, há preocupação com projetos a médio e longo prazos, como os da revitalização da Avenida Belisário Ramos e a conclusão da Avenida Ponte Grande, no bairro Caça e Tiro. Com relação aos projetos de água e de esgoto de toda Belisário Ramos, o projeto para Rumo, que é da conexão entre a ferrovia e o bairro São Miguel, os esboços todos estão concluídos. Agora a gente precisa apresentar aos órgãos externos, a Rumo, que é a concessionária, e também ao DENIT, para que a gente possa, então, avançar nos complementares e a gente fazer o elevado
conectando esses dois bairros importantes, essa ligação do nosso município de Lages. A prefeita também está alinhando com o DENIT o projeto de um elevado aqui na BR-282, ligando o acesso do shopping, das lojas Avan e também ao bairro Guarujá. Uma outra questão que também preocupa é o anúncio do fim dos voos comerciais da empresa Azul Linhas Aéreas no início do mês de março. Estes voos ligam a Serra Catarinense com o estado de São Paulo a partir do aeroporto em Correia Pinto. O governador já determinou o secretário de Portos e Aeroportos que se comunique novamente com a Azul, que cobre da Azul qual é a resposta oficial, porque eles não formalizaram o estado de maneira oficial, apenas pela imprensa, e que ele vai buscar outras alternativas. Então, já tem algumas agendas com outras companhias aéreas para que a gente possa restabelecer os voos do nosso aeroporto, que é o aeroporto regional em Correia Pinto. O Ministério Público Estadual notificou a Celesc a esclarecer os problemas ocorridos na entrega das contas de luz de milhares de clientes. A notificação foi feita pela 29ª Promotoria de Justiça da capital. De acordo com o promotor de justiça Wilson Paulo Mendonça Neto, a Celesc precisa informar o que está sendo feito para resolver a demora na entrega das faturas mensais e os problemas do novo sistema online. Um procedimento administrativo foi aberto para fiscalizar e acompanhar as providências por parte da empresa. Segundo o Ministério Público, consumidores relataram que a demora na emissão gerou faturas com valores acumulados elevados. Além disso, o promotor quer saber quais melhorias estariam sendo feitas no atendimento presencial e no aprimoramento do sistema para evitar intercorrências. Dos mais de 3,5 milhões de consumidores da Celesc, pelo menos 400 mil foram afetados durante a migração para o novo sistema online. Uma baixa pressão alongada, chamada cavado, sobre o oeste e uma alta pressão na costa sul do país. São os dois sistemas atmosféricos que influenciam o tempo nesta quarta-feira em Santa Catarina. De olho aqui no mapa, o dia vai ser de sol com aumento de nuvens no oeste e também no meio-oeste do estado. Nas demais regiões, muitas nuvens com aberturas de sol podem ocorrer e até pancadas de chuva, então, a partir da tarde. E segue o risco para temporais em Santa Catarina. As temperaturas vão estar elevadas, máximas entre 27 e 30 graus em grande parte do estado. Confira aqui comigo. Florianópolis, mínima de 23, máxima de 26 graus. Em Joinville, a temperatura oscila entre 20 e 26. Em Blumenau, mesma variação, 20 de mínima, 26 graus de máxima. Em Mafra, mínima de 18, máxima de 26 também. Mudamos de tela, mais informações. Criciúma na tela, mínima de 22, máxima de 26 graus. Lages, variação entre 16 e 26. Campos Novos, mínima de 17, máxima de 29 graus. E em Chapecó, a oscilação vai ser entre a mínima de 19 e a máxima de 32 graus. No próximo bloco, aeroportos catarinenses registram crescimento no fluxo de passageiros pelo 3º ano consecutivo. Este e outros assuntos após o intervalo, portanto, continuem com a gente. Estamos de volta para destacar a economia. A inflação na capital catarinense fechou o ano passado como a segunda maior entre as capitais brasileiras. Os dados são do Índice do Custo de Vida, medido mensalmente pela ESAG-UDESC. E estão aqui no telão, já estão no telão, vamos a eles. Olha só, no acumulado de 2024, a inflação em Florianópolis registrou uma alta de 5,95%. Foi o segundo índice mais alto entre todas as capitais brasileiras, empatado com a capital mineira, Belo Horizonte, que tem os mesmos 5,95%. E superado apenas pela inflação da maranhense São Luís, 6,51% de alta acumulada. Então, depois de Florianópolis e Belo Horizonte, vieram Goiânia, 5,56%, Campo Grande, 5,07%. São as 5 mais caras capitais do país. Todas elas ficaram acima do índice nacional, que fechou em alta de 4,83%. E vale ressaltar, tanto o índice nacional como o dessas 5 cidades e de outras capitais também, todos ficaram acima do teto da meta fixada pelo Banco Central, que é de 4,5%. Quando se olha para o comportamento dos preços aqui na capital,
no item alimentação, que é o que mais pesa na composição do índice, os 5 itens que mais tiveram aumento em 2024 estão aqui. Laranja, 46,4%, morango, 38,7%, azeite de oliva, 31,6%, alho, 30,6% e o café em pó, 29,4% de alta. Vale destacar também as altas da beterraba e da maçã. Agora, quando se olha para os demais grupos, o grupo alimentação foi o que teve a mais alta em 2024, 8,98%. Depois vieram os setores que mais impactaram na inflação. Transportes, alta de 6,21%, puxada por quem? Passagens aéreas e gasolina. Saúde, 6,16% e também a habitação, 6,12%. Esse índice do custo de vida da ESAG UDESC, ele registra a variação de preços de 297 produtos e serviços que são consumidos por famílias daqui da capital do estado, com renda entre 1 e 40 salários mínimos. O método de cálculo é o mesmo usado pelo IBGE para calcular o IPCA, que é a inflação oficial do Brasil. O assunto agora é a movimentação dos aeroportos catarinenses. 2024 terminou com um aumento expressivo, 12,6% no fluxo de passageiros. Em 2024, cerca de 8.200.000 passageiros passaram pelos aeroportos do estado. É um aumento de 12,6% em relação a 2023. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias. É o terceiro ano seguido de alta. O maior aumento foi nos passageiros internacionais. 890.000 estrangeiros vieram para Santa Catarina em 2024, mais do que o dobro de 2023. Isso consolida o estado como o terceiro com maior movimentação de visitantes de outros países de todo o Brasil. Houve um aumento também na movimentação de cargas. Mais de 20.000 toneladas chegaram ao estado pelos aeroportos, um crescimento de 40% em relação a 2023. Com esses números, o desempenho catarinense no transporte aeroviário foi 3,5 vezes maior do que a média nacional. Um pouquinho de turismo e cultura agora. Em Vitimarsum, no Alto Vale do Itajaí, uma pousada guarda parte da história do povo menonita, que viveu na região antes de migrar para outros estados do sul. Quando essas famílias ainda usavam lampião, eles chegaram a construir represas para gerar a própria energia elétrica. Vejam só. Acompanhe agora na reportagem. As ruínas da antiga represa no leito do Ribeirão Anu permanecem visíveis nesta propriedade. O sistema, construído há cerca de 70 anos e avançado para a época, trouxe praticidade para uma família de imigrantes menonitas no período em que a principal fonte de luz ainda era o lampião. Na antiga represa, a água barrada era desviada através de uma canaleta para esta outra estrutura onde existia uma roda d'água. Era aqui que acontecia o processo de geração da eletricidade. E a canaleta estruturada até chegar aqui no cubo onde que havia uma roda e havia essa conversão de força física da água em energia elétrica para abastecer as baterias que ficavam na casa dele em cima do morro. O sítio, que fica na localidade de Caminho Anu, foi adquirido pelo Adriano e pela Alice há cerca de 10 anos. Era apenas uma área de pastagem, mas eles transformaram tudo aqui com o paisagismo e construíram esta casa, que passou agora a receber visitantes. É a pousada Jardim das Águas. Surgiu a ideia de abraçar isso e talvez tornar nossa propriedade numa pousada, para receber pessoas e também compartilhar dessa história, né, que a gente sempre valorizou desde que a gente comprou o terreno. Quando a gente chegou aqui, a gente se encantou com o espaço, né? Tudo muito bonito, né? Tem a questão uma questão histórica. A gente também sempre gostou muito de visitar museus, essas coisas. A gente daí juntou a parte histórica com a parte do lazer, né? E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Para rever o nosso conteúdo, acesse o portal TVBV Online, QR Code na tela, combinado? Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. E para você de casa, um forte abraço. Muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.